I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. So must get to myself a little while. Amen. The human mind can only stand so much. And when you get to a spot where you sit an hour numb with the presence of God and a pillar of light hanging there before you, you can't stay that too long. You see, the human being can't stand it. Portanto, eu tenho de me separar um pouco, veja. A mente humana só consegue suportar um tanto, está vendo? É quando se chega ao ponto em que se senta por uma hora entorpecido com a presença de Deus e a coluna de luz pairada ali diante de você, você não consegue suportar muito isso, veja. O ser humano não consegue suportar. And so, now, these questions are really nice. I appreciate and the wisdom and things that people use. Now, for the first one, now I'll try to answer them, and then if I don't get it right, well, you forgive me then. E assim, agora, estas perguntas são muito boas. Eu aprecio a sabedoria e coisas tais que as pessoas usam. Agora, a primeira. E tentarei respondê-las, e então, se eu não entendê-la corretamente, bem, vocês me perdoem, então. And if you have a different interpretation and believe it, your idea of it's right, just go right ahead. That won't hurt, because there's not over about one or two of them that pertains anything to salvation. It's only most of the questions is asked on this other side of on the rapture of the church. E se você tem uma interpretação diferente e crê que sua ideia a respeito está certa, bem, siga em frente. Isso não prejudicará porque não há mais do que uma ou duas delas que de alguma maneira se refiram à salvação. É somente a maior parte das perguntas é feita neste outro lado ou sobre o arrebatamento da igreja. So see, it's questions over here which is to come and will come to pass over in the other parts, because we're now beyond the church age in our teachings in the book. We're beyond over in the time of the calling of the 144,000. Portanto, veja, são perguntas aqui sobre o que está por vir e se cumprirá nas outras partes. Porque estamos agora além da era da igreja, em nossos ensinos no livro. Estamos além, no tempo do chamado dos 144,000. Now, the first one here are the 5 wise virgins of Matthew 25, attendants to the bride, or are they the bride? See, if these wise virgins are attendants to the bride, where is the bride? Agora, a primeira aqui. As 5 virgens sábias de Mateus 25 são acompanhantes da noiva ou são a noiva? Está vendo? Se estas virgens sábias são acompanhantes da noiva, onde está a noiva? See, now, to the best of my understanding, these 5 virgins, there were 10 of them, that went out. See, and this here is only a symbol or a parable. See, I'm going to tell you. Veja, agora, da melhor forma que entendo, estas 5 virgens, houve 10 delas, você sabe, que saíram, veja. E isto aqui é somente um símbolo, ou uma parábola, veja, que vou lhes contar. See, there were 10 of them. Of course, there were more than 10. That just made a number. But then the wise virgins had oil in their lamps. The unwise
did not have oil in their lamps. Veja, havia 10 delas. Naturalmente, havia mais de 10. Esse foi apenas um número estipulado. Mas então as virgens sábias tinham azeite em suas lâmpadas. As imprudentes não tinham azeite em suas lâmpadas. So if that 10 there of Matthew, if this is the person's question, if those 10 there, did that mean that would be or these 5, brother, that would be just 5? See? Just 5 people? No, it doesn't mean that. Assim, se aquelas 10 ali de Mateus, se esta é a pergunta da pessoa. Se aquelas 10 ali, isso significa que esse seria ou estas 5, melhor dizendo, que seriam somente 5, veja, somente 5 pessoas? Não, não significa isso. It's just a symbol of the virgins, you see, of the virgin that went out with oil in her lamp. They are a portion of that bride. É só um símbolo das virgens, veja, das virgens que saíram com azeite em suas lâmpadas. Elas são parte dessa noiva. And to my understanding, and then you notice now that they were the virgins of the last watch, coming down through the watches. There have been 7 watches. E conforme meu entendimento, e então note agora que elas eram as virgens da última vigília. Considerando as vigílias, tinha havido 7 vigílias. And in the 7th watch, the midnight hour, as we're striking now, see? Now, in this midnight watch, these virgins woke and trimmed their lamps and went in, while the sleeping virgin. E na 7ª vigília, à meia-noite, ao que vamos chegar agora, veja. Agora, nesta vigília da meia-noite, estas virgens despertaram e prepararam suas lâmpadas e entraram, enquanto as virgens adormecidas... Now, this part here, this 5, if that's the meaning of the question, meaning was there just 5? If we got many questions in here about the 7,000 and so forth. Now, that was just a symbol, a part of it. Agora, esta parte aqui, estas 5... Se este é o significado da pergunta, significando houve somente 5, e temos muitas perguntas aqui sobre os 7.000 e assim por diante. Agora, isso foi só um símbolo, parte delas. And all that waken in this last age, here the 7th watch, that if they wasn't but 5 awakened at that time, it was translated, went in with the bride, so forth, the bridegroom. E todas que despertaram nesta última era aqui, a 7ª vigília, que se só houve 5 que acordaram naquele tempo, que foram transladadas, entraram com a noiva e assim por diante, o noivo. Now, if they themselves, that don't mean there's only going to be 5, because they're sleeping all down through the ages as we've come this week. See? Agora, se elas próprias... Isso não significa que haverá somente 5, porque elas estavam dormindo no decorrer de todas as eras, como estudamos esta semana. Veja. In the days of Paul, the angel of the church at Ephesus, Paul, found in this church, being the messenger to it. Remember, Paul founding the church at Ephesus, become the messenger to that church. And the spirit was in the land that time was a lion spirit. Nos dias de Paulo, o anjo da igreja em Éfeso. Paulo fundando esta igreja, sendo o mensageiro dela. Lembre-se, Paulo fundando a igreja em Éfeso, tornou-se o mensageiro dessa igreja. E o espírito que estava na terra naquele tempo era um espírito de leão. And a lion is the lion of the tribe of Judah, which is Christ, and Christ is the Word. Paul with the Word of that age. Thousands fell asleep in that age. Is that right? E o leão é o leão da tribo de Judá, o qual é Cristo. E Cristo é a palavra. Paulo com a palavra daquela era. Milhares adormeceram naquela era. Está certo? Then come the next age. And time the church got settled down in dark age. The ox spirit went forth, work, labor, and sacrifice, and give their lives. Thousands times thousands fell asleep under martyrdom and everything.
They're waiting. See? Então veio a próxima era e o tempo em que a igreja se acomodou na Idade Média. O espírito do boi saiu. Trabalho, labuta e sacrifício, e dar a vida. Milhares de milhares adormeceram sob martírio e tudo mais. Eles estão esperando. Veja. Then, in the next age comes the Lutheran, the Reform age. There went the wisest and cunningest of man. If you notice, man went forth with that, and when he did, he added his own shrewdness. That's what married him into the other part, see? Então, e a próxima era veio, a luterana, a era da reforma. Lá se foram os mais sábios na astúcia do homem. Se você notar, o homem saiu com isso e, quando saiu, ele acrescentou sua própria perspicácia. Foi isso o que o casou com a outra parte. Veja. If he just stayed with God's wisdom, just reforming and pulling out, but what did he do? After that man that had the message, Luther. After the death of Luther, they had a Lutheran organization. After the death of Wesley, they had a Methodist organization. See? There, you keep going that way. It does that. Está vendo? Se ele somente permanecesse com a sabedoria de Deus, somente reformando e extraindo, mas o que fez? Depois daquele homem que tinha a mensagem, Lutero, depois da morte de Lutero, formaram uma organização luterana. Depois da morte de Wesley, eles tiveram uma organização metodista. Está vendo? Aí continua-se dessa maneira. Isto simplesmente acontece assim. Now, I want you to notice this. See, now someone might ask about the Pentecostal, which was the third age. You see, each one of those ages only taken a dip into the Holy Spirit. Agora, quero que você note isto. Veja, agora alguém pode perguntar a respeito da Pentecostal, que foi a terceira era. Veja, cada uma dessas eras somente fez uma imersão no Espírito Santo. Justification is a work of the Holy Spirit. Sanctification is a work of the Holy Spirit. But the baptism is the Holy Spirit. That's the reason it took a prophetic prophet to come down, no messenger to the age, because the Holy Ghost came himself in his fullness of the baptism. Justificação é uma obra do Espírito Santo. Santificação é uma obra do Espírito Santo. Mas o batismo é o Espírito Santo. É por isso que foi preciso descer um profeta profético. Nenhum mensageiro a era, porque o próprio Espírito Santo veio em sua plenitude do batismo. But at the end of the ages, it always ends up on the others. We find there then the messenger sent, and all these scruples and things are to be placed in their places. Like that. Then the rapture comes for the church. Mas no final da era, como sempre termina nas outras, nós encontramos ali, então, o mensageiro enviado. E todas estas confusões e coisas hão de ser acertadas assim. Então, o arrebatamento vem para a igreja. As many as blotting all these different things, the sun turning to darkness, the moon, they put that way back during the Christian age. They just fail to see them. 3 questions was asked our Lord there, see, when he answered them. Mas como muitos estão atribuindo todas estas diferentes coisas, o sol tornando-se trevas, a lua, eles colocam isso bem aqui atrás na era cristã. Simplesmente falham em ver aquelas 3 perguntas que foram feitas ao Senhor lá. Veja, quando ele as respondeu. Now, last night I think there's no question at all. We took each one of those questions and put them right under the seals, and the seals is a whole book together itself. Amen. Believe that, doctor? Agora, ontem à noite, acho que não resta qualquer dúvida. Nós tomamos cada uma daquelas perguntas e as colocamos exatamente sobre os selos. E os selos são o livro por completo, ele próprio. O irmão crê nisso, doutor? See, the whole thing is wrapped together. And we took what Jesus said here. They asked 3 questions. See? When will these things be? What will be the sign of your coming? And what's the end of the world? Veja, a coisa toda em conjunto. E tomamos o que Jesus disse aqui. Eles fizeram 3 perguntas, veja. Quando serão estas coisas? Qual será o sinal da tua vinda? E qual é o fim do mundo? And he come right down and we pulled them, everyone under that but one. What was that? 7th seal. Why? See? It's not known.
See it? Every one of them come right out. I paralleled them right exactly back and forth. E ele desceu e colocamos cada um debaixo disso, exceto um. Qual foi? O sétimo selo. Por quê? Veja, não é conhecido. É isto. Cada um deles mostrou-se claramente. Eu os comparei interligando-os exatamente. And when I wrote last night and I went back to look at my old note. I took it all back there. Eu, quando escrevi ontem à noite, fui procurar para ver a minha antiga nota que fiz no passado. Well, I seen where I put one in the other's place. I got to cross them back and forth. That's what I did. I guess you caught it. You get it? See? Bem, vi onde coloquei uma no lugar da outra, dessa maneira. Eu as troquei, uma pela outra. Foi isso que fiz. Suponho que vocês perceberam. Vocês perceberam? Estão vendo? I wrote down here what I was going to write over on this other side, and I wrote over here. But put both of them 9-11 or 9-6 or what, 6 and 11 and 9 and 11, which it wasn't so. It's vice versa, the next verse under. See? Eu tinha escrito aqui embaixo o que ia escrever deste outro lado. E escrevi aqui. Coloquei ambas, 9, 11 ou 9, 6, ou 6 e 11, 9 e 11. O que não era assim. Era vice-versa, o próximo versículo debaixo deste. Está vendo? And that was it, the answer between the pestilence and the war, you see. That's where it was. E foi isto, a resposta entre a pestilência e a guerra. Veja, era ali que estava. So I was just so happy. I was just carrying on like I was enjoying the stimulation from the revelation. So I put this over here, set there the pencil or a pen, and I put down 11 on both places when I shouldn't have been. I think it's 9 instead of 11 for the other side. Assim fiquei tão feliz. Estava me comportando como eu estava desfrutando do estímulo da revelação. Assim, eu coloquei este aqui, sentado lá com um lápis ou uma caneta, e anotei 11 em ambos os lugares quando não devia ter sido. Acho que era 9 ao invés de 11 para o outro lado. But now, did you see how perfectly they paralleled? Now, don't forget that. They paralleled down to the 6th and stopped. See? And what's the opening of the seals? It comes down to the 6th and stops. Just silence in heaven, that's all it says. For the space of a half hour. Porém, agora viu quão perfeitamente eles estão correlacionados? Agora, não se esqueça disso. Eles estão correlacionados até o 6º e param. Veja, e observe a abertura dos selos. Vai até o 6º e para. Somente silêncio no céu, foi tudo o que disse, por meia hora. Now in these, I have to hurry up and answer these because, see, each one of them is a sermon 4 weeks long. You see, on each one you just get off on something else. But I don't mean to do that because I want to get everybody's question as far as I can. Agora nestes, veja, eu terei de me apressar e responder estas, porque, veja, cada uma delas é um sermão de 4 semanas de duração, veja, sobre cada uma, e você acaba entrando em alguma outra coisa, mas eu não tenho intenção de fazer isso, porque quero responder a pergunta de cada um tanto quanto possa. These virgins, see, they're made up of, that's just part of them in that age, see? Each age has the virgins, see? Estas virgens, veja, elas foram constituídas de... Isso era só parte delas naquela era, veja. Cada era tem as virgens, está vendo? Um selo... The angel comes to the angel of the church of Ephesus. Right. See? Then get over here. Then after the writing to the church of Ephesus, compare that back, a seal's open. That's just the way we're bringing it. I get it all to you. See what I mean? If the Lord willing. O anjo vem à igreja. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve, está vendo? Então, chegue aqui, depois do escrito à igreja de Éfeso, verifique isso. Um selo é aberto. Essa é exatamente a maneira que estamos apresentando, tentando transmitir tudo a vocês. Estão vendo o que quero dizer? Querendo o Senhor. What they have first? Church ages. Is that right? Next thing, the message to the church ages.
Everybody get that clear now? See? O que eles tiveram primeiro? Eras da igreja. Está certo? A próxima coisa, a mensagem às eras da igreja. Todos entendem isso claramente agora? Estão vendo? First we got the church ages and got the history, laid down the Nicaea councils and pre-Nicaea councils and everything that we could find in history, and found out that the correct interpretation of the word was exactly with the history. Primeiro vimos as eras da igreja e consideramos a história. Estabelecemos os concílios de Nicéia e os concílios pré-Nicéia e tudo o que pudemos encontrar na história, e verificamos que a correta interpretação da palavra estava exatamente de acordo com a história. And bring it on down to this day, and this Laodicea, and you don't have to have history of that. This is making history now. See? There it is. And then showed what would be in this age. E apresentamos até este dia, nesta Laodiceia. E vocês não precisam ouvir a história disso. Isso está fazendo história agora, veja. Aí está. E então mostramos o que seria nesta era. Now we come back with the seals and open that seal. God opens that seal for us. What's that? First is a messenger, church age. Next is the seven seals. Agora, retornamos com os selos e abrimos esse selo. Deus abre esse selo para nós. Que é isso? Primeiro, há um mensageiro, era da igreja. Em seguida, são os 7 selos. Now, we find out the corruption that hits in the seventh church age, but the seventh seal doesn't reveal anything. What's going to happen to it? See? Because at the end of that church age is to come a prophetic gift to reveal these things. Are you following it? All right. Agora, verificamos a corrupção que assola a 7ª era da igreja, mas o 7º selo não revela nada, o que vai acontecer a ela. Estão vendo? Porque no final dessa era da igreja há de vir um dom profético para revelar estas coisas. Estão vendo? Vocês estão acompanhando? Muito bem. Now, notice how each one of those seals, then I come over here and those 3 questions ask Jesus Christ, when will these things be? There won't be one stone on another. When will this be taken down, this religious center of the world, and another be set up? And when will it be? Antichrist rise. See? And what went out to meet it? The word against the word. Agora notem como cada um desses selos, então venham aqui, e essas 3 perguntas feitas a Jesus Cristo. Quando serão estas coisas? Não haverá pedra sobre pedra? Quando este será demolido, este centro religioso do mundo, e outro será estabelecido? Veja, quando será? A cavalgada do anticristo, está vendo? E o que saiu ao seu encontro? A palavra contra a palavra. Then it settled down to politics and everything else. There went the ox labor. See? That's exactly the second. And Jesus said so in Matthew 24. See? Então isto se estabeleceu na política e tudo mais. E lá se foi a labuta do boi. Está vendo? Esse é exatamente o segundo aqui. E Jesus disse assim em Mateus 24, veja. Then we come down from that to the kindness of the reformers. The man beast went out to meet it. That's what takes place. Then we come down the next to the 4th seal when Antichrist become a conglomerations and had a name, death. Então fomos disso à astúcia dos reformadores. O animal, o homem, saiu ao seu encontro. Foi isso que aconteceu. Então fomos a seguir ao 4º selo, quando o anticristo tornou-se uma mescla e recebeu um nome, morte. Now watch what Jesus said, and he would throw her to the fires and even kill her children. That's death riding. That's both Protestant and Catholic. Mark of death on each one of them. See? Her and her children be destroyed. So if you're depending on your denomination, you better get away from it right now. Amen. Agora observe o que Jesus disse. E ele a lançaria aos fogos e até mesmo mataria seus filhos. Isso é morte cavalgando. Isso é tanto com os protestantes quanto com os católicos, a marca da morte sobre cada um deles. Veja, ela e seus filhos serão destruídos. Assim, se você está dependendo da sua denominação, melhor escapar dela agora mesmo.
And then when it come to the seventh seal, Jesus stopped right there. He opened the sixth seal by saying the moon would be turned into blood and darkness and everything. E então, quando chegou ao sétimo selo, Jesus parou bem aí. Ele abriu o sexto selo dizendo que a lua se converteria em sangue e trevas e tudo mais. These things that take place, we come right over here and open up the sixth seal. After the sixth seal's open, they swing right back and show the same thing. Estas coisas aconteceriam. Chegamos aqui e abrimos o sexto selo. Depois que o sexto selo foi aberto, então volta-se e mostra a mesma coisa. There you are with three different places in the Scripture, tied them together with the revelation. See? Watch. The place that Jesus said so, a place that when he opened the book, it was hid from the foundation of the world, and then the revelation of this day, you're placing it right in there, ties the three together. And three is a witness. So it's true. It's absolutely true. Aí está, com três lugares diferentes na Escritura. Juntamos isso com revelação, está vendo? Observe, o lugar em que Jesus disse assim, o lugar quando ele abriu o livro, estava oculto desde a fundação do mundo. E então a revelação deste dia, aqui, colocando-a exatamente aí, ata os três. E três é uma testemunha. Por isso, é verdade, é absolutamente verdade. Now, these virgins that come along here, they are the ones that fall asleep, and then the whole body's made up together of that group. That goes to make the wise virgins, and the unwise virgins are the one that started back there at the same time the wise virgin started, Antichrist, and they are the ones that tries to buy oil. Agora, estas virgens que vêm junto aqui, elas são as que adormeceram, e então o corpo inteiro é constituído desse grupo. Isso vem a formar as virgens sábias. E as virgens insensatas são as que começaram lá no mesmo tempo que as virgens sábias começaram, Anticristo. E elas são as que tentam comprar azeite. Now, just look here, see how perfect everywhere you go. If I could stand here and talk the things that's revealed in that room, I tell you, it'd swing your heads around. But how you go to do it when you got a whole thing here? Agora somente olhem aqui e vejam quão perfeito a toda parte que você vai. Se eu pudesse ficar aqui e falar as coisas que foram reveladas naquela sala, eu lhes digo, isso os deixaria com vertigem. Mas como você vai fazer isto quando você tem uma coisa toda aqui? And then you somehow or another, when you get away from people, there it begins to open up mystery. Then you see things that you're daring to say to the people too. Because you see, if they would, they'd start little isms. E então você, de um modo ou de outro, quando se afasta das pessoas, então começa a abrir mistérios. Então você vê coisas que não ousaria dizer às pessoas também, porque, veja, se dissesse, elas criariam pequenos ismos. Let's look what this little gift of healing has done. How it confused the church. Everybody had a sensation. Everybody had this right down in my heart. God knows it's the truth. I knowed it wasn't right because He told me so. But it's a false impersonation to only throw the people off. That's right. Now, but you see, you can't say those things. Best just leave it alone. E então vejamos o que este pequeno dom de cura fez, como confundiu a igreja. Todos tiveram uma sensação, todos tiveram isto. E bem no fundo do meu coração, Deus sabe que é a verdade. Eu sabia que não estava certo, porque Ele me disse assim. Está vendo? Mas é uma falsa personificação, só para despistar as pessoas. Agora, isso mesmo. Agora, todavia, veja, não se pode dizer essas coisas. Melhor deixar isto. And you remember the third pull? It said, don't tell nobody. What did it say was that? How many remembers that? Sure. Remember standing there trying to lace that eyelet and that little shoe in the vision? He said, you can't teach Pentecostal babies supernatural things. Now it said, this will be the third pull, and it will not be known. So help me by the grace of God. E vocês se lembram da terceira puxada? Ele disse, não diga a ninguém. O que foi que eu disse que era isso? Quantos se lembram disso? Certamente. Lembram-se ali de pé, tentando passar o cordão naquele ilhós, naquele sapatinho na visão?
Ele disse, não se pode ensinar coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Eu disse, esta será a terceira puxada. E não será conhecida, digo solenemente, pela graça de Deus. Now we're right down at the end time now. It won't be too long until mercy seat will be judgment seat. While you see these saints coming in and these people coming in, you better come in too if you're not already in. Agora estamos exatamente no tempo do fim agora. Não demorará muito até que o propiciatório seja o trono do juízo. Ao ver estas coisas se aproximando e estas pessoas recebendo, melhor você receber também, se já não recebeu. Está vendo? Now, gathered in heavenly places, see, it also means more than just to be rejoicing. In heavenly places, if you're really assembled in Christ, it's a fearful thing. Agora, reunidos em lugares celestiais. Veja, também significa mais do que simplesmente estar se regozijando. Em lugares celestiais. Se você está realmente congregado em Cristo, é uma coisa temível. Standing by that angel of the Lord, you think you'd just be shouting and screaming? That's not it. Scares you to death and everything. See? So you see, there's a difference in just rejoicing and bubble dancing, which is all right, and then coming down to the real thing. Encontrando-se junto a esse anjo do Senhor, você acha que simplesmente estaria gritando e clamando. Isso não é assim. Isso quase o mata de medo, está vendo? Assim, veja, há diferença em apenas regozijar-se e saltitar de alegria. O que está bem, então, chegar à coisa verdadeira, está vendo? That's where the fear, it's a fearful thing. Not that you fear you're lost, but you really, before angelic being and the Holy Ghost Himself standing there. Now, that will be part of the bride. That's what we'll go to make it up. See? All those who sleep. And can't we absolutely see? Está vendo? Aí é onde está o temor. É uma coisa temível. Não que você tema estar perdido, mas realmente perante um ser angelical e o próprio Espírito Santo encontrando-se ali. Agora, essa será parte da noiva. Isso é o que irá constituí-la. Veja, todos esses que dormem. E não podemos absolutamente ver. Rogo agora que tu concedas a cura das pessoas através da imposição destes lenços. Em nome de Jesus. Amém. Eyes are all right now? Thank you. Somebody step on something? Too many recorders put too much pressure on it. All right, you just get a tape and swap the tape and make it off of that. Agora, está bem agora? Obrigado. Alguém pisou em alguma coisa? Gravadores demais a forçam muito. Está vendo? Muito bem. Somente troque. Somente consigam uma fita e troquem a fita. E gravem essa. Now, notice now the next question. Should evangelists continue on the field? Agora, notem agora a próxima pergunta. Os evangelistas devem continuar no campo? In this hour, of course, what they mean. Certainly. By all means, don't change a thing. If Jesus is coming in the morning, preach today like if it's going to be 10 years from today, but live like it's going to be at this hour. Nesta hora, naturalmente, o que querem dizer? Certamente, sem dúvida, não mude nada. Se Jesus vier amanhã de manhã, pregue hoje como se fosse ser daqui a 10 anos, mas viva como se fosse ser nesta hora. Don't get scrupled up now. That's what I'm trying to warn you about, see? Just don't be odd, peculiar. Don't change nothing. But if you're doing something wrong or doing evil, repent. See? Come back to God. Continue on your evangelistic service just as you always did. Não vá se enredar agora. É sobre isso que estou tentando adverti-lo. Veja, simplesmente não seja estranho, peculiar. Não mude nada.
Mas se você está fazendo algo errado ou agindo mal, arrependa-se. Veja, volte para Deus. Continue em seu trabalho evangelístico exatamente como sempre fez. Bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the little ones to Jesus. What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Wonderful time for you. A wonderful time for me. As we all prepare to meet Jesus our King,